Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje vamos tratar do papel, do docente na gestão colaborativa, né? Por isso temos aqui como o nosso objetivo, compreender a importância do trabalho colaborativo do professor, do docente e também dos demais funcionários da escola e da equipe gestora, mais especificamente focando aí nos aspectos da colaboração, tá? E seus benefícios. Muito bem. O trabalho colaborativo, em primeiro lugar, ele deriva, obviamente, de um trabalho coletivo, né? E ele também não é o chamado aí uma panaceia de resolução, a panaceia da educação, ou seja, da resolução de todos os problemas. De fato, nós temos que entender que nós vivemos numa sociedade em que os valores individualistas, eles concorrem, com as práticas colaborativas, né? E é nesse sentido que nós vamos fazer uma discussão do que de fato importa ao trabalho pedagógico e à organização e gestão escolar, termos aí como princípio o trabalho coletivo e colaborativo. O primeiro ponto, que nós temos aí é uma revisão na literatura de estudos, que tratam sobre colaboração, seja na prática docente, seja na prática da aprendizagem do aluno, os trabalhos em grupo são muito importantes, porque eles envolvem não somente a participação, mas também o aprendizado de alguns valores, como nós temos a solidariedade em relação ao outro, reconhecer os nossos espaços, os nossos limites, compartilhar conhecimento, assim também como a importante função de que um aluno possa aprender com o outro, Como nós sabemos, nós não aprendemos todos de forma homogênea, igual. Alguns aprendem mais rápido, outros de uma forma diferente. Portanto, o trabalho conjunto é um momento também que permite que os alunos possam trocar aí as suas experiências e, inclusive, um ensinar ao outro. Portanto, é uma outra concepção que distingue bastante da vertente isolada, da vertente de um aprendizado isolado, de um aprendizado individual e também do trabalho que reflete aí a ação do professor. Bom, então nós temos aí a ideia de que o trabalho cooperativo ele pode ajudar a superar algumas dificuldades que nós encontramos aí no cotidiano das nossas escolas. Pois bem, vamos começar então com uma diferenciação entre os termos colaboração e cooperação, Cooperar, então está aqui em tela, que possui aí o sufixo co, de ação conjunta, e operare, que vem do latim aí, que implica aí a ideia de executar, de fazer funcionar de acordo com o sistema, enfim, de operar, ok? Colaborar, nós também temos o mesmo sufixo co, ou seja, uma ação conjunta, e laborare, ou seja, trabalhar, produzir, desenvolver a atividade, tendo em vista um determinado fim. Nós podemos pensar, nesse sentido, que a colaboração, cada um faz a sua parte, que vem somar, juntar um todo, diferente da colaboração, onde que o trabalho passa a ser idealizado, planejado e realizado em conjunto. Okay? Então, nós podemos ter aqui essas duas definições. A cooperação, enquanto há um apoio mútuo na execução de tarefas, embora as suas finalidades normalmente não sejam originárias desse grupo, ou de negociações coletivas. Então, vem uma determinação, o trabalho tem que ser executado e cada um vai fazer a sua parte. Tá? Implica, portanto, relações de poder, relações hierárquicas, e desiguais aí em relação ao poder de decisão. Já a colaboração, ela implicaria uma vertente diferente de pensamento, ou seja, em que os membros de um grupo se apoiam mutuamente para poder atingir objetivos negociados coletivamente, ou seja, há uma
objetivação, né, da realização de um bem comum. Né? Portanto, estabelece relações que tendem à não hierarquização, né? Busca-se uma liderança compartilhada, né, onde que as pessoas podem ir assumindo aí a execução no sentido da proposição de ações e a liderança dessas ações. Né? Há uma confiança, um apoio, né, na responsabilidade que vão sendo assumidas e delegadas, né? E corresponsabilidade aí pelo conjunto das ações. Né? Todos são responsáveis, estão implicados, né, para que uma determinada ação, uma determinada tarefa se realize de forma tal como desejada, tal como planejada. Muitas vezes nós vemos líderes, né, vamos chamar de líderes, porque essa é uma concepção mesmo de uma ideologia empresarial, né, ou gestores que acabam não delegando tarefas, que acabam não confiando, né, no trabalho dos seus colegas. São aqueles gestores que centralizam o trabalho. Né? Eles não conseguem, então, não aceitam, então, também que os seus colegas possam colaborar para um objetivo comum. É claro que nós temos que dialogar, fazer um debate, tentando superar esse tipo de posicionamento autocentrado, né, que não acredita, não faz uma aposta, então, na capacidade coletiva do desenvolvimento de atividades em comum. Muito bem. Eu trago aqui três autores, né, o Torres, Alcântara e Irala, que vão dizer que, apesar de suas diferenças teóricas, né, e práticas entre cooperação e colaboração, esses termos possuem em comum dois grandes pontos. Né? A rejeição ao autoritarismo, então aquele líder que é enfático, que só ele tem o poder, tem o conhecimento, que quer que faça da forma tal como ele idealiza, né? E também um outro ponto importante, que é a promoção da socialização, né, do conhecimento e também pela aprendizagem. Tá, ok? Então, esses dois pontos são fundamentais para a gente pensar. Primeiramente, desfazer as relações autoritárias em prol de relações mais democráticas, mais horizontais, né, e promover aí a socialização por meio da aprendizagem desses espaços colaborativos. Uma pesquisadora da minha maneira diz que os grupos colaborativos, né, são aqueles em que todos os componentes, todos os integrantes compartilham as decisões tomadas, né, e são responsáveis pela qualidade do que é produzido em conjunto, conforme suas possibilidades e interesses. Veja, é preciso compreender que há um processo, né? Dentro desse processo do trabalho colaborativo, nós pensamos justamente na importância dos espaços para os debates, né? Para os aprendizados, para termos o quê? Um entendimento dos objetivos, uma compreensão dos problemas, né? A busca de proposições para alternativas que possam interessar a todos e que todos possam ter consciência e, nessa tomada de consciência, aprenderem, de fato, qual o papel e como cada um estará contribuindo de forma corresponsável para a execução de suas tarefas, né? E nós sabemos que na escola nós temos aí um desafio, né, de criar as condições para que o aluno venha a aprender, correto? Bom, nós vamos pegar agora e falar um pouco da colaboração em educação em três grandes dimensões, né? Primeiro, a importância do trabalho colaborativo entre os professores, depois entre os estudantes e para a escola como um todo, perfeito? Então, aqui, para os professores, né, por que nós pensamos aí, o que a literatura, o que as pesquisas mostram, né? Primeiro ponto, que o trabalho colaborativo no nível, né, na relação com os professores, ajuda a enfrentar as dificuldades do trabalho docente e também retira-os do isolamento, perfeito? Então, a ideia é aqui, como que os professores podem, né, em conjunto, propor, refletir,
trocar experiências, né? Fortalecendo, então, as suas ações, a forma de enfrentar as dificuldades e até as dificuldades mais comuns, as dificuldades relacionadas ao relacionamento professor e aluno, as dificuldades relacionadas também entre, né, a equipe gestora e a equipe docente. Pois bem, um outro ponto importante de pensar que a cultura, né, de coletividade permite reconhecer alguns pontos fundamentais, né? Primeiramente, o que esse grupo sabe sobre um determinado assunto. Isso nós podemos falar sobre um conteúdo, né, de uma disciplina, nós podemos falar sobre uma questão de algum problema vivenciado na escola, como a violência, o bullying, etc. Enfim, conhecimentos que podem ser, fazem parte, vamos dizer assim, então, do conhecimento individual de cada um desses grupos que, em conjunto, eles passam a ter uma nova, né, concepção, uma nova percepção sobre o seu objeto aí de conhecimento. Tá? Também observa-se que é possível conhecer o que os outros, né? Eu sei um pouco, o meu colega sabe. É uma outra questão que eu desconhecia, portanto, nós começamos a aprender o que o outro também sabe, né? E o mais importante, o que proporciona a gente continuar aprendendo, a gente entende o que todos nós em conjunto não sabemos e, portanto, nós precisamos buscar elementos para conhecer melhor o fenômeno ou subsidiar, né, as nossas ações pedagógicas ou mesmo as nossas questões relacionadas à gestão escolar. Pois bem, né? Então, é importante que o trabalho colaborativo esteja sempre relacionado a essas possibilidades, né, de a gente conhecer a nossa realidade, os nossos limites, buscando aqui superá-los, né, com novas possibilidades, ok? E, por fim, a troca de experiências, né, que favorece sempre uma análise, de preferência crítica dessa realidade, né, porque se a análise não for crítica, nós estamos simplesmente reproduzindo, né, algo que já vem, vamos dizer, de cima para baixo, um decreto, ou mesmo somente a reprodução de um currículo sem participar, vamos dizer assim, né, da ressignificação, do pensamento, da apropriação crítica desse conteúdo, que possa ser direcionado conforme também o projeto pedagógico, o público-alvo da escola, né, os valores culturais e comunitários que representam, de algum modo, o local, a origem em que essa escola está situada. Pois bem, portanto, a troca de experiências que possibilita o trabalho colaborativo visa, né, o aprendizado de uma consciência crítica também e a resolução de seus problemas, né, que ajuda aí a termos consciência na tomada de decisão, né, no convencimento, no argumento, no desenvolvimento, que a gente possa fazer um trabalho em que as diferentes visões, né, sobre um determinado problema passam por uma reflexão crítica, né, e que as divergências podem ser, então, encaminhadas a partir de propostas que podem ser justamente votadas, né? Nem todos precisam concordar quando a gente fala no trabalho colaborativo, mas, de fato, nós temos que ter uma ação conjunta, né, uma tomada de decisão conjunta, uma reflexão acerca de um determinado objeto, de um determinado problema, né, e a partir de alternativas elaboradas por esse coletivo, né, a decisão tomada que todos possam, então, assumir a sua corresponsabilidade em relação à consecução e à execução desses objetivos. Muito bem. E, então, em relação aos estudantes. Os estudos têm mostrado, não só no Brasil, mas estudos também internacionais, né, que o trabalho colaborativo na aprendizagem dos alunos, quando o professor consegue, então, incluir isso no seu planejamento, no seu plano de aula, né, ele é fundamental porque ele promove a socialização, né? Isso é muito claro, né? Então, ele possibilita a aprendizagem, né, de convivência e de modelos comunicacionais, né, que é diferente do aluno que fica ali, né, de uma certa forma, seriado, um sentado do lado do outro, atrás do outro, com a sua carteira, que não possibilita, então,
a troca de experiências. Não estamos dizendo que o modelo seja apenas colaborativo, aprendizagem colaborativa, né? Mas é importante sabermos que o professor ele precisa equilibrar as ações dele, né, com momentos individuais para o estudante ter uma relação com o objeto de saber, momentos em que ele possa estudar sozinho, mas também momentos intercalados com momentos em que ele pode desenvolver atividades, né, projetos, né, resolução de problemas, junto com a sua turma, junto com os seus grupos. Perfeito? Então, está aí, né? A importância da socialização, que implica aí vários elementos, como, por exemplo, até o controle, né, dos impulsos agressivos, a aprendizagem dos papéis sociais, né, do eu e do outro, né, da relação do nós, portanto. Né? Eu preciso ter muito bem delimitado o meu espaço para reconhecer o espaço do outro e para avançarmos numa relação, né, de cooperação que implica não mais o eu nem o outro apenas, mas o nós, né, uma relação conjunta. E isso implica aí uma certa superação, né, da tendência egocentrista, né, da questão do isolamento individualista que muitas vezes a escola reproduz quando ela não possibilita aí condições de relações grupais para as crianças. Um outro ponto é visível nos estudos o aumento da motivação escolar. O aluno ele fica mais engajado na participação, na busca do conhecimento, na busca da resolução de um problema a partir, né, das atividades cooperativas de aprendizagem. Também a possibilidade de aumentar aí as aprendizagens, né, incluindo a melhoria do rendimento escolar, tem sido um indicativo em vários trabalhos que a gente tem acompanhado, estudado, né? O compartilhamento também, na troca, né, de experiências e o compartilhamento dos modelos mentais, como cada um aprende, né? A meta-aprendizagem, né? E também a troca de conhecimentos. Um outro ponto importante, sem dúvida, é o desenvolvimento de autonomia, né? Ou seja, você delega também objetivos e tarefas para que o grupo possa realizar e, com isso, há um ganho aí, né, de autonomia e tomada de decisão, né, nas decisões escolares. Bom, como é que nós vamos realizar isso? Vamos para a biblioteca, vamos para o Google, quem vai ficar responsável por esse tema, quem vai ser responsável por aquele, quando nós vamos montar, qual ferramenta, qual plataforma, ou qual momento, em que espaço nós vamos nos encontrar, enfim, há uma série de ações que delegam aí aos alunos a necessidade de se responsabilizarem, tomarem decisões em relação ao trabalho a ser realizado, né? Bom, um outro ponto seria o desenvolvimento de valores como a participação, né, a valorização da participação e também da solidariedade, da convivência, da tolerância, né? É claro que tudo isso mediado pela ação, né, do adulto, da ação do professor. Muito bem. Em relação aí à dimensão escolar, né? O que dizem os estudos sobre o trabalho colaborativo na escola, né? A maioria dos trabalhos apontam que as escolas se tornam mais inclusivas, né? Enfim, diminui a evasão, né? E aumenta as formas de resolução de problemas dos alunos, de uma forma em geral, tá ok? Um outro ponto que tem sido verificado é a diminuição, né, do índice de repetência dos alunos. Portanto, se os alunos começam a estar mais motivados, participam, eles podem ter um melhor aprendizado, né, e dessa forma isso reflete aí, né, na diminuição da repetência escolar. Pois bem, um outro ponto é o grau de satisfação, né, e investimento em informação continuada para os professores. É claro que os professores eles precisam estar o tempo todo, né? Essa é a nossa praxis, né? Ou seja, a nossa ação com a intenção de transformar, né? De transformar o sujeito, né, a criança num sujeito de direito, num cidadão, né? Passa justamente por esse momento de que nós temos que estar o tempo todo informados, capacitados, né? Bem formados, melhor dizer. Não é informados, mas formados, né? Uma consciência
em que a nossa prática passa por uma reflexão para retornar à prática de uma forma sempre contínua, dialética, diferente, num certo movimento em que a gente, de fato, necessita o tempo todo estar discutindo, refletindo, né, aprendendo, que é justamente o processo o qual nós desenvolvemos no espaço escolar, junto com os alunos, né. Bom, um outro ponto fundamental é que, né, os profissionais, né, têm espaços, né, e eles passam a dialogar, né, a serem reconhecidos aí, e respeitados e valorizados em suas proposições, né. Também, como para os alunos, estimula, né, a autonomia. Então, veja, se eu tenho uma gestão que ela não é democrática, que ela não é participativa, que ela não permite o desenvolvimento de ações, propostas, projetos das ações, né, por parte dos professores, né, para desenvolver ações nesse sentido que nós estamos enfatizando aqui, né, um trabalho coletivo e colaborativo, né, eu acabo não permitindo que ele desenvolva as suas capacidades, portanto, não desenvolva a sua autonomia, né? Não tenha confiança no seu trabalho, né? Portanto, contrariamente, quando eu estimulo, eu busco, eu valorizo, né, enquanto gestor, eu garanto que esses espaços sejam articulados na prática, né, do nosso cotidiano escolar, motivando o trabalho pedagógico, né, dando confiança e possibilitando autonomia aos professores. Por fim, gente, a pergunta é muito simples. E em sua escola, né? Você, como gestor ou professor, você realiza o trabalho, você estimula o desenvolvimento de atividades grupais, né, de uma reflexão coletiva, né, seja junto aos professores, seja junto aos alunos, né? E trabalhos colaborativos vocês possuem? É isso aí. Espero que vocês estejam sensibilizados e pensem na importância do envolvimento coletivo em torno do mesmo objetivo, que é o aprendizado. A instituição escolar é sempre uma instituição em que tem um motivo maior, é o aprendizado. Portanto, cabe a vocês aí fazerem esse debate junto com a comunidade escolar. Um grande abraço e até a próxima aula.